Chegamos aqui no nosso último vídeo desta série de 10, onde falamos sobre planejamento estruturado da família. E como começar o planejamento patrimonial estruturado de uma família é o que nós veremos no vídeo de hoje. Então, vamos lá ao assunto, porque nós já falamos vários conceitos durante esta série, e o que nos interessa hoje é falar sobre como é feita essa estrutura, né? E vamos começar falando sobre o maior erro que ocorre quando a gente começa. O maior erro no planejamento patrimonial é começar pelo instrumento. Por exemplo, as pessoas vão lá e abrem uma holding, ou então fazem uma doação, ou, o que é pior, fazem o testamento. Nada disso resolve. Nada disso vem primeiro. Você pode fazer isso? Pode. Só que você começou pelo ponto errado, pelo fim, ou às vezes pelo meio, e aí você esqueceu das fases muito importantes. E é o que nós veremos hoje. Porque planejamento começa com diagnóstico e não com solução de problema. Porque não é uma solução pronta, não existe nenhuma possibilidade de eu chegar aqui para você querer entregar uma forma e dizer, você coloca dentro desta forma a sua família. Ou então chegar e colocar a forma dentro da sua família, também não vai dar certo. Você precisa ter o diagnóstico. É pelo diagnóstico que a gente vai, então, criar as soluções. Então, vamos lá. Como é que se faz o diagnóstico? Primeiramente, nós temos que fazer um mapeamento. Mapeamento de quê? Mapeamento dos bens. Temos que verificar toda a composição dos bens. Que tipo de bens existe na família? Fazer o mapeamento de empresas. Normalmente, as famílias possuem empresa ou empresas. Que tipo de empresas são estas? Elas estão regulares? Elas estão operando? Elas fazem parte de grupo de risco? Ou médio risco, baixo risco, alto risco? Nós temos que fazer esse tipo de mapeamento. Por quê? Isso é muito importante na proteção do patrimônio das famílias. Temos que fazer o mapeamento dos imóveis. Os imóveis, às vezes, estão na posse da família. A família comprou o imóvel, pagou direitinho, fez o negócio direitinho conforme manda o figurino, só que não levou a registro. E se essa pessoa que vendeu esse imóvel para a família vier a falecer, esse bem entra no inventário daquele e a confusão está armada. Então é muito preocupante fazermos primeiramente este diagnóstico. Outro mapeamento que precisa ser feito são os investimentos. Que tipo de investimento a família faz? Se é de longo prazo, de médio prazo, curto prazo, se é um investimento doméstico, se é no exterior, se possui ações, se possui participações, enfim, nós precisamos fazer esse mapeamento para que se saiba quais são não só a cultura da família, como também os possíveis problemas que possam surgir no médio, curto, no médio e no longo prazo. Feito este mapeamento, então a gente parte para fazer a análise. A análise, a gente faz uma análise da documentação, por exemplo, o regime de casamento das pessoas. Isso é muito importante, até porque, dentro de um planejamento patrimonial estruturado, é possível colocar dentro desse planejamento o regime de casamento que as futuras gerações deverão tomar, sem o que as pessoas podem, inclusive, ser afastadas das empresas. É possível, sim, porque está na lei, é lícito. Então, feito essa análise do regime de casamento, por exemplo, da documentação, nós temos que analisar também quais são os herdeiros, todos os herdeiros necessários, né, para trazer todos eles no conjunto da obra. E ainda temos que fazer uma análise de riscos. Quais são os riscos iminentes, se existem, e riscos capitais, e mensurar esses riscos, para que a gente possa tomar atitudes e decisões para evitar expor o patrimônio. E ainda, como parte desse diagnóstico, nós temos que fazer a compreensão dos objetivos. Quais são os objetivos que levam a família a fazer o planejamento patrimonial? A questão é sucessória? É sucessão que a família quer? Ou é uma simples proteção? Ou é sucessão e proteção? Economia tributária? É governança familiar? São todos? Quais são os principais objetivos? Isto faz parte desse diagnóstico todo, de um conjunto, para que a gente possa
começar o planejamento. Então não adianta você querer tomar uma atitude, não, eu vou fazer aqui uma doação, depois eu faço um testamento, depois faço isso, não resolve. Primeiro, você tem que fazer toda essa estrutura, toda essa análise. Porque cada família tem um patrimônio, cada patrimônio exige um projeto próprio. Não adianta eu querer enfiar uma coisa pré-fabricada. Não adianta, não resolve, porque cada família é uma circunstância, cada circunstância uma solução. Aí nós temos que ir para o segundo passo. O primeiro passo é diagnosticar, o segundo passo é fazer o envolvimento da família. Aqui é muito importante. Por quê? O planejamento não é segredo. O planejamento é processo de alinhamento, é um processo de diálogo e definições de regras. Aqui a gente estabelece como vai ser feito. Por isso, esse segundo passo é fundamental e muito importante, porque nós estamos falando de planejamento. É diferente de ir lá fazer um testamento, que é uma atitude normalmente feita de forma unilateral. Aqui não, aqui é democrático. Feito isso, então, nós temos que passar para as fases seguintes, quando envolver os filhos, né? Depois de feitas essas definições, no momento em que envolve os filhos, como vai ser se surgir conflitos, como evitar os conflitos. Por isso existe a previsão lá dentro do planejamento. E qual é o papel do patriarca e da matriarca e como lidar com isso. Isso é muito importante, porque são eles que ficam no controle e eles vão determinar até quando isso vai acontecer e como vai acontecer a passagem de comando de uma geração para a outra. E nós precisamos entender que família que conversa hoje evita conflito amanhã. Lembre-se disso. Famílias que conversam hoje evitam problemas no futuro. O terceiro passo para que a gente possa fazer o planejamento é nos acercarmos do profissional certo, no momento certo. Advogado especialista em planejamento patrimonial é fundamental. Uma contabilidade com experiência real em estruturação de família. Integração jurídica, contábil e estratégica. Então, é preciso você contar com um time, porque as soluções não são pontuais, elas são num conjunto. Todo o conjunto tem que estar em harmonia. Por isso, é importante fazer parte de um time. E nós fazemos parte de um time chamado Time Holding Brasil. Porque nem todo advogado faz planejamento patrimonial. Nem todo contador está preparado para uma estrutura desse nível. Porque responsabilidade técnica, visão de longo prazo e segurança jurídica não se ensina nos bancos de faculdade. Então, aqui para a gente fazer o encerramento desse módulo, né? Planejamento é método e não é improviso. Improviso é o que andam fazendo por aí, começando pelo fim, começando pelo meio, tomando atitudes antes de estruturar. Então preste bem atenção. Se você for contratado por um profissional, você tem que fazer essas perguntas básicas. Como é que ele vai começar essa estrutura? Se você gostou desse conteúdo, então deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações, compartilhe, mas compartilhe mesmo com seus amigos, com aquelas pessoas que lhes são caras, para que eles possam conhecer desse assunto. E lembre-se, planejamento patrimonial estruturado da família não é improviso. Se constrói com método, com técnica e com responsabilidade. Na descrição aqui tem um link para você acessar um e-book que eu preparei sobre toda essa matéria, sobre todo esse assunto. Acesse e adquira o seu. Faça bom proveito. E, por fim, aproveitando o ensejo, quero fazer um convite a você que eu estou preparando uma palestra a ser transmitida aqui pelo YouTube nos próximos dias. Estamos na iminência de acontecer. Para tanto, é necessário se inscrever. Então, eu deixarei também na descrição o meu Instagram, por onde você acessa o formulário de inscrição. Você precisa preencher o formulário de inscrição e ingressar no grupo fechado do WhatsApp, que é por onde nós mandaremos o link no dia da palestra, tá? Então, a gente, na ocasião, né, será apresentado com maior profundidade e exemplos sobre tudo que nós abordamos de forma pincelada nesses 10 capítulos aqui que acabamos de apresentar para vocês. E é exatamente isso que eu explico com maior profundidade nessa palestra. Então, siga-me lá no Instagram, faça a sua inscrição, não custa nada. A gente se vê lá.